Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu querido e minha querida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é 28 de dezembro de 2025, domingo. Tenho aqui uma palavra de Deus para te abençoar. Seja aí paciente, ouça até o fim. Deus vai te abençoar. Amém? O nosso texto é Hebreus capítulo 12, o versículo é o 16 e o 17. Diz assim a palavra de Deus: Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito à primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Amém? Vamos aqui aprender um pouco com esse texto. A palavra de Deus, ela é gloriosa e ela é bênção para nós. E que o Espírito de Deus nos dê entendimento da palavra, porque ela é revelada por Deus, pelo Espírito de Deus, então nós precisamos entender a partir da revelação de Deus. Que Ele nos abençoe. Quero te abençoar hoje em nome de Jesus. Amém? Versículo 16 do capítulo 12 de Hebreus começa assim: Não haja algum impuro. Essa palavra de impuro é tudo aquilo que separa um ser humano de Deus. Está ligado aí à questão da idolatria, que é um pecado abominável diante do Senhor. Amém? Então, Esaú, ele tinha sido impuro. Casou com muitas mulheres, fez muita coisa e tal. Amém? Então, que não haja algum impuro. Isso é no meio de vós, assim. Deus está recomendando isso. Eu vou ler 1 Coríntios 6,18, que Paulo diz o seguinte: Fuja da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra seu próprio corpo. Isso ele está tratando do templo do Espírito. Então, essa questão da fornicação, da impureza, da imoralidade sexual, é por aí que esse texto vai nos ajudar. Não haja nenhum impuro ou profano. Profano é o que não valoriza as coisas sagradas, as coisas espirituais. Não é objetos em si, não. Claro que naquele contexto havia os objetos consagrados para o serviço posteriormente e tal, mas aqui profano é aquele que não valoriza as coisas espirituais da parte de Deus, revelada pelo Espírito de Deus. Por exemplo, não valoriza a palavra de Deus. Você é um profano. Valoriza mais a religião do que a Deus, coloca a religião antes de Deus. Você é um profano. É isso que a Bíblia diz, está dizendo aqui. Ele vai assim, como foi Esaú? Então, Esaú foi esse camarada que não valorizou as coisas de Deus. Ele estava com fome, e o texto vai continuar dizendo assim, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Ora, ele estava com fome, uma coisa temporal, ou temporária, tá certo? Então, era comida, ele podia, sei lá, preparar, ir lá, fazer, esperar um pouco, comer. Então, o que acontece? É que ele, assim, irresponsavelmente, não valorizou a bênção de Deus que estava sobre ele por ser o filho mais velho, e aí, por um prato de comida, ele vendeu, trocou o direito de primogenitura com Jacó. Amém? Então, entenda isso, você que é crente hoje. Você é crente, você é um genuíno crente, mas às vezes, por uma satisfação temporária da sua alma, você deixa de ganhar a bênção de Deus. Entenda, aquela bênção que está ali para você receber e usufruir dela. Essa bênção estava sobre Esaú, e por uma coisa temporária, ele abriu mão da primogenitura. Amém? E o texto vai continuar dizendo, vendeu o seu direito de primogenitura. Ora, a primogenitura no contexto do Velho Testamento era isso mesmo. O filho mais velho, ele desfrutava de alguns privilégios. Ele recebia porção dobra da herança, tinha direito de ser sacerdote da casa na ausência do pai ou na morte do pai, tinha direito de comandar ali tudo, era que tinha alguns privilégios. Então, assim, e tinha o privilégio ainda de ser da linhagem do Salvador.
porque é daí, Abraão, Isaac e Jacó é que vem Jesus Cristo. Então, Esaú abriu mão de tudo isso. É claro que ele era uma pessoa jovem, então vai aqui uma palavra para o jovem: olha, não abra mão da sua fé por um prazer temporário, não. Você não vai conseguir abrir mão da fé, você vai apenas usufruir de um prazer temporário e vai perder a bênção que poderia estar recebendo hoje, agora. Faça como Esaú, não, tá certo? Por um prazer físico, que no caso, nesse momento aqui, era um alimento, ele abriu mão daquilo que lhe era direito, permanecer na bênção, ser aquele de onde vinha, ser o sacerdote familiar, receber a herança em condição dobrada, ter autoridade sobre os mais novos da casa, na ausência do pai, na morte do pai. Então ele abriu mão dessa bênção da primogenitura. Amém? Aí o versículo 17 de Hebreus 12 vai dizer: pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, ele não conseguiu. Então, posteriormente, então na sua sequência, no seu caminhar diário, assim, a morte do seu pai, quando seu pai estava para morrer, ele pediu, você vai encontrar no capítulo 27 de Gênesis essa história completa. Ele pediu para Esaú fazer lá um guisado para ele, pegar um animal lá, matar no campo, caçar, ele era caçador, e fazer uma comida para ele, que ele estava perto de morrer, ia morrer, e queria abençoá-lo. Amém? Então, quando Esaú sai, a mãe deles dois, que eram gêmeos, de Jacó e Esaú, a mãe, juntamente com Jacó, fizeram lá um guisado de um cabrito, levaram, enganaram o pai, e Jacó recebeu a bênção. Amém? Então, por que ele recebeu a bênção? É a bênção da primogenitura, entendeu? Porque ele já tinha vendido. Ele não podia mais ter direito, porque ele já tinha aberto mão. Eu sei que isso é um estudo muito grande para a gente entender melhor, mas aquela armação que a mãe fez, a predileção que ela tinha por Jacó, isso é um problema também, mas aquilo que ela fez era Deus cumprindo aquilo que Jacó tinha direito e abriu mão. Aliás, Esaú, ele disse: agora eu vou dar para Jacó, vou arranjar um jeito, vou fazer essa mulher aí, fazer uma falcatrua aí, porque na realidade foi. Mataram um cabrito e levaram. Amém? Então, no livro de Gênesis, no capítulo 27, do 1 ao 46, você encontra essa história. Quando Esaú volta, aí o pai já tinha dado a bênção a Jacó, e ele querendo herdar a bênção, não tinha mais condição. Entendam, a bênção da primogenitura. Se dá para compreender isso? Porque as pessoas querem associar isso à salvação. Tudo bem que o texto diz que ele era um impuro e profano, mas quem é impuro e profano pode se arrepender. O que Esaú perdeu aqui foi a bênção da primogenitura, de ter esse direito de ser da linhagem de Jesus, né? De ter esse direito de ser o sacerdote do lar, de ter esse direito de herdar a herança dobrada. Então, ele abriu mão da primogenitura. Assim, querendo herdar a bênção, aí no caso aqui, você precisa entender isso, o que ele perdeu foi a primogenitura, e querendo reaver essa primogenitura, não tinha mais jeito, porque ele tinha aberto mão. E deu, e abriu mão, e aí a bênção focou no outro filho, no Jacó, porque o pai já tinha abençoado. Entenda isso, olha, a bênção de filho, salvo pela graça, você não perde, meu irmão. Pastor, mas esse desgraçado está pecando. É um desgraçado mesmo que está pecando. Está sem graça. Mas se ele é um genuíno crente, ele se arrepende. A história do filho pródigo, a gente aprendeu, só citar de novo. Então, entenda isso, Esaú perdeu a primogenitura, mas a condição de filiação, filho de Isaac, ele não perdeu. A condição paternal, ele não perdeu. Se você é filho de Deus, meu irmão, você não perde a sua filiação com Deus, porque Deus não gera filho para depois dizer que não é. O filho é teimoso por causa da nossa natureza. Olha, Esaú, por causa da sua natureza pecaminosa, trocou a bênção da primogenitura por um prato de comida, casou com muitas mulheres, casou com mulheres que não eram da descendência de Israel. Então, de certa forma, ele profanou, mas a condição de filho ele não perdeu. Perdeu a primogenitura. Dá para você entender isso? Portanto, não confunda a bênção de primogenitura com a bênção paternal. Quem é filho é filho, não deixa de ser filho, não. Se tiver em pecado, meu irmão, se arrependa e volte para Jesus, porque em pecado, se você é crente e está em pecado,
Você já perdeu muitas bênçãos durante o tempo desse seu pecado aí. Precisa se arrepender dele. Amém? Aí o versículo 17 vai continuar dizendo: querendo herdar a bênção, vai dizer, foi rejeitado. Foi rejeitado de quê? Da bênção da primogenitura. Porque ele desonrou o direito que ele tinha, ele abriu mão do direito que ele tinha. Então, não teve mais direito à primogenitura. E o texto vai dizer, pois não achou lugar de arrependimento. Olha, arrependimento, irmãos, para primogenitura. Por quê? Porque a bênção paternal, naquele contexto, sendo dada, não podia tirar para dar a outro. Você entende isso? Quando Deus abençoa, ele não vai tirar para dar a outro, não. Você tem que se consertar com Deus para que você continue na bênção. Entenda isso. Portanto, assim, foi rejeitado a bênção da primogenitura, porque desonrou aquilo que ele tinha direito, pois não achou lugar de arrependimento. Arrependimento para receber a bênção da primogenitura não tinha mais, porque o patriarca já tinha dado a bênção da primogenitura. Amém? As pessoas querem associar isso à salvação. E uma vez a bênção do patriarca sendo dada, acabou, é aquela. Quando José traz os dois filhos para ser abençoado, e ele bota o mais velho na frente assim, o mais novo aqui de lado, Isaac bota a mão assim e abençoa trocado, porque a benção era do outro. Acho que é do Efraim, se eu não estiver trocando. Entendeu? Então, entender isso. A bênção da primogenitura sendo dada, ela não pode mais ser transferida. Quem é que perde? É você, abre mão, não quero. Ah, mas a salvação não quero. Meu amigo, se você for salvo, você não pode se dessalvar, não, porque você é salvo por Jesus, não é por você. Agora, se você não é um salvo, aí você diz assim, não quero mais esse negócio, você nunca se achou com Jesus, você continua perdido. Amém? E vai dizer assim, embora com lágrimas a tivesse buscado. Olha, com lágrima tivesse buscado a bênção da primogenitura, é o mesmo sentido, o texto vai estar aí, vem todo o contexto do capítulo 12, uma vez que ele havia abrido mão da sua primogenitura, ele não poderia mais reavê-la, não, mesmo arrependido. Então, ele não achou lugar de arrependimento, não é que ele não tenha se arrependido, não achou lugar de arrependimento para aquela bênção, porque tinha sido dada a Jacó. Então, aquela ali não tinha mais para ele. Acabou, passou. Amém? Continuou sendo filho. A Bíblia não diz que ele está salvo e nem diz que ele não está dessalvo. A Bíblia diz que ele é profano. Mas quem é profano pode arrepender-se. Amém? É uma palavra rápida, explicativa, para você entender. Então, assim, o primogenitura, ela não poderia mais ser reavida por ele, mesmo que ele se arrependendo, a bênção já tinha sido dada ao outro. E é isso que acontece. O crente genuíno, por, por estar em falha com Deus, é crente, mas está em falha com Deus, e está pecando, ele vai perdendo bênção. Não fica em paz, é cheio, é cheio de dívida, cheio de tristeza na alma, confusão na mente, por aí vai. Não gosta de ir ao culto, e por aí vai. Porque é filho, mas está pecando. Está perdendo essa benção aqui, momentânea. Você consegue compreender isso? Então, o crente genuíno, se ele tiver em falha, ele está perdendo uma benção especial, mas ele já tem o direito de filiação. Portanto, você não perde a sua salvação porque você pecou. Você precisa se arrepender do pecado e voltar atrás. Amém? Olha, eu vou dar uma informação científica, isso aqui não é comprovação, mas o doutor Wagner Hernandes, ele está na internet, é dele, foi ele que botou, existe uma possibilidade daquele que nasce por último ser o mais velho, porque para nós, quando nasce, a gente, sendo gêmeos, a gente conta o mais velho que saiu primeiro, né? E o que saiu por último é o mais novo, né? Então, a gente considera assim, desde que o mundo é mundo. Mas o doutor Wagner, ele diz aí, ele explica várias formas de gêmeos, são bem umas 3 formas ou 4, e ele diz aqui que uma forma que é a superfetação é quando a mulher consegue liberar 2 óvulos e num curto período ela consegue ter a gestação de duas crianças
num ato sexual diferente. Nesse ato aqui fecundou um óvulo, nesse ato aqui se fecundou o outro. Isso ali, próximo do outro. É tanto que pode nascer filhos gêmeos, homens e mulher, um homem e uma mulher, tá certo? Então, esse doutor, ele disse que tem essa possibilidade na superfetação, quando a mulher libera esses dois óvulos, então, um vai ser gerado primeiro. Você relacionou hoje com a sua esposa. Gerou Esaú. Relacionou-se amanhã. Gerou Jacó. Ou o inverso, né? Então, o Jacó primeiro, né? Então, o mais velho vai ser Jacó. Aí eu vou entender que Deus, na sua onisciência, na sua condição extraordinária, fez com que ele nascesse por último, porque o último a ser gerado, o primeiro a ser gerado, normalmente é o segundo a nascer. Mas existe a possibilidade de ser o mais velho. Por isso é que a bênção estava em Jacó, não tinha jeito. Amém? Deus faz coisas do jeito que ele faz, porque ele é Deus. E se tem essa possibilidade, eu penso que Deus pode ter usado exatamente disso, porque a bênção realmente estava em Jacó e não em Esaú. Esaú tinha que abrir mão. Coitado. Mas isso é culpa de Deus? Não. Ele poderia não ter abrido mão. Aí ficava com ele, não tinha jeito, porque era a promessa. Mas, biologicamente, tem essa possibilidade. Amém, querido? Mas, olha, o que fica desse texto para nós é, se você é um cristão, não abra mão da sua bênção pelo... Você gosta de dançar a lambada? Para ir dançar a lambada e uma lambida, aí você abriu mão da graça de Deus, assim, temporariamente perdeu a bênção. Tem gente que perde mulher, perde filho, perde um bocado de coisa por essa loucura. Crente. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te dê possibilidade de arrependimento. Se você é filho, você não perdeu a sua filiação. Você está perdendo bênçãos temporais. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu não sou o dono da verdade, mas a palavra de Deus, se a gente buscar a interpretação, a gente pode compreendê-la, aliás, até a partir da ciência. Deus te abençoe. Deus enche a tua casa de graça, de alegria, de prazer em Deus, e o Espírito Santo te revele Jesus para ti. Hoje, o último domingo do ano, temos aqui um culto especial de confraternização, com um jantar depois do culto. Começa às 18 horas, termina às 20, depois é o jantar. Se você quiser vir, pode vir. Qual é a condição? Traga aí alguma coisa, traga um refrigerante, traga um pudim, traga um chester assado, traga qualquer coisa aí. E se não tiver nada para trazer, venha também que dá certo. Deus te abençoe e te guarde, abençoe a tua casa e abençoe a nação brasileira, em nome de Jesus. Amém.